Ah, o StreamYard me diz que estamos ao vivo. Vamos ver se estamos chegando aqui no YouTube também. Vamos lá. Pequeno atraso, mas aí estamos, com certeza, ao vivo. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos a mais um Domingo é Freud. Este quadro, né, um dos mais assíduos e um dos mais gostados e queridos aqui deste canal, Doni Correia, uma teia de ideias. Canal conduzido por mim, seu anfitrião, como eu sempre digo, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Este canal é transdisciplinar, portanto, este quadro Domingo é Freud é criado exatamente para a gente poder discutir as várias variantes aí no campo das humanas, né? E como diz uma querida amiga minha do Piauí, nesse quadro a gente fala do rabo do calango ao foguete da NASA, e é assim que é legal, porque assim a gente vai construindo um saber maior baseado na relação entre as áreas dos saberes, né? Se você é novo ou nova, está chegando pela primeira vez aqui, já não se esqueça de se inscrever, badalar a sineta para receber as notificações, deixar o seu joinha e comentar bastante. Assim o algoritmo vai entendendo, né, que o nosso trabalho é relevante e vai recomendando para mais teiudos e teiudas em potencial, né, para a gente poder fazer esta urdidura maravilhosa que é a minha teia de ideias, para a qual vocês todos são convidados. Vocês também podem nos apoiar mandando seu super chat aqui. Também tem a chave Pix aí na descrição. Podem deixar o super sticker, o valeu demais. Toda a contribuição financeira é revertida para a melhoria do canal. Se quiser e puder, ajude-nos. Se não puder, não quiser, não tem problema. O fato de acompanhar o nosso trabalho e compartilhar já ajuda muito. E também quero agradecer a TV 247, que retransmite os nossos domingos, São Freud, né? Na programação, sempre na semana seguinte. Se você está na TV 247, assistindo a reprise desta live que está agora acontecendo ao vivo, venha ao canal e se inscreva, por favor, porque, como eu disse, a gente vai domando o algoritmo. Domingo é Freud de hoje, como vocês podem ver, entrou mais cedo, porque, obviamente, hoje é um dia muito especial para todos os são paulinos e os flamenguistas também, mas eu, como São Paulino, meu querido São Paulo Futebol Clube, vai dar uma chapuletada no Flamengo agora, no primeiro jogo, às 4 horas da Copa do Brasil. Então, por isso eu estou fazendo esta live mais cedo. O mesmo acontecerá com domingo que vem, quando nós iremos comemorar o título da Copa do Brasil aí no Morumbi. E, obviamente, né, o São Paulo passará a ser campeão de tudo. Desculpem aqueles que não torcem para o tricolor. Vamos ao nosso papo de hoje, meus caros e minhas caras. Na semana passada, nós recebemos o meu querido Vitor de Lerbo aqui para conversar com a gente sobre relato de viagem dele, né? Foi um relato de viagens e como essas viagens, né, abrem a mente do escritor. Ele contou para a gente a experiência dele fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Pois nessa semana eu estava conversando com esse meu convidado, que é um amigo muito querido, de longa data, né? O conheci quando eu estava pesquisando sobre fenomenologias e descobri um vídeo dele sobre Hegel no YouTube, mandei uma mensagem para ele e rapidamente nos tornamos parceiros aí de intelectualidade. Ele se tornou um grande amigo, participou da minha banca de doutorado, foi um dos examinadores, trouxe questões muito relevantes para discussão ali na minha defesa. Depois tivemos a oportunidade, né, de aproveitar o calor de Forno Alegre, né, como é conhecida Porto Alegre, no verão, para tomar uma cerveja e bater um papo. Então, essa pessoa é muito especial e nesta semana conversávamos a respeito dessa questão cultural que está em torno da formação da nossa brasilidade a partir da Península Ibérica, a partir da disseminação de povos europeus
que tomaram ali todo o continente, a Península Ibérica também, pós-queda do Império Romano. E por isso, então, ele propôs esse tema maravilhoso de hoje, né? Viagem a Portugal em busca do em si na nossa brasilidade. E esse meu convidado, só para vocês terem uma ideia, ele é professor associado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, no Departamento de Filosofia. Atua na filosofia em diálogo com a psicanálise, também está fazendo formação em psicanálise, não é? E outras áreas afins. Tem como autores referenciais, vejam só, Marquês de Sade, Kant, Hegel, Heidegger, Nietzsche, Kierkegaard, Camus, Cioran, Zygmunt Bauman, Byung-Chul Han, que é um dos meus favoritos, e acho que a gente se afina muito, né, nesse gosto pelo Byung-Chul Han, enfim, né? Michel Maffezoli, Jared Diamond, Francis Fukuyama, Simon Hutchinson e etc. E eu estou deixando, obviamente, o link do currículo Lattes para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse meu querido convidado. É uma honra recebê-lo aqui nessa teia de ideias. Meu querido Wellington Amorim. Tudo bom, meu caro? Tudo bem. Depois dessa grande apresentação, eu queria que você dissesse para todo mundo aí como que a gente se conheceu, né, pelo telefone. Maravilha, maravilha. Essa história é maravilhosa, porque assim, gente, né? Eu, em 2016, eu acho, né? Acho que foi em Foi, por aí. 2016, eu estava no primeiro ano do meu doutorado, né? Na verdade, no segundo, eu estava cumprindo, já tinha cumprido os créditos e Sim. estava começando a escrever algumas coisas que depois chegariam ao meu relatório de qualificação, e eu estava muito envolvido com a fenomenologia. E joguei no YouTube, né? Encontrei umas aulas sobre fenomenologia e tal, e de repente eu encontro o vídeo desse professor, né? Bombadão, né? O cara assim, com cara mesmo de brucutu, eu falo isso para ele porque ele sabe que é com o maior carinho. Estava lá, né, dando uma aula sobre Hegel, né, sobre fenomenologia do espírito. E eu fiquei impressionado com a aula, porque era completa, era profunda, era, né, dava respostas que eu estava procurando para o meu trabalho, e mandei uma mensagem para ele, acho que tinha lá o WhatsApp dele, alguma coisa assim, e aí escrevi para ele humildemente, né, professor Wellington, né, eu sou o Doni aqui de São Paulo, estou fazendo meu trabalho em estética e história da arte, trabalhando com fenomenologia, gostei muito, né, do seu vídeo, queria saber se a gente poderia conversar, né, um pouco. E aí, alguns minutos depois, me volta um áudio no WhatsApp, assim, né? Quando eu coloquei para tocar, no fundo, estava tocando assim um batistaca, né? Parecia que estava dentro de uma rave. E o Wellington respondendo: Olá, Doni! Tudo bem? Muito prazer em conhecê-lo. Quero muito conversar com você. E a partir daí a gente ficou amigo, né? Esse gosto pela música Não, é que eletrônica, pela eu gosto dessa fenomenologia. história porque, assim, eu acho assim, a grande questão de você não ser gado é você criar, você quebrar com estereótipos. Então, Claro, veja, olha a tua palavra, né? Tu fala assim, porra, o cara pega o cara bombadão, não confere com o estereótipo de intelectual. Aí o cara eu não manda quero um áudio. parecer preconceituoso, Não, mas entendeu? não Mas é. é Claro, surpreso, né? mas existem esses estereótipos, né? E aí, depois tu passa o áudio, eu te respondo, eu estava na Green Valley, em Balneário Camboriú, estava rolando um bate-estaca, como eu te falo, né? Um som lá, uma música eletrônica pesada. Eu peguei e respondi. Eu nem me toquei que o som estava assim, mas foi muito interessante, porque essa questão de quebrar os estereótipos, né? É muito legal. Com certeza, com certeza. E antes da gente ir para o nosso papo, eu já gostaria aqui de dar boa tarde ao pessoal que está chegando. É o Sérgio Costa Lopes dando boa tarde aí para a gente, né? Minha querida mãezinha Zuleika Mamprim, sempre a primeira a chegar, a última a ir embora, dando boa tarde a todos. A Ana Vieira, grande amiga nossa, da família. Vamos aprender com o Doni, obrigado. E temos a Maria Elisa, que está lá em Florianópolis, é de Florianópolis. Boa tarde, muito sol por Florianópolis hoje. Aqui em São Paulo Aqui tem em um Porto sol para Alegre cada também. cidadão. É. Então, muito obrigado vocês que estão chegando aí.
E o Wellington, eu queria já começar aqui a nossa conversa, né? Deixa eu ver, parece que deu uma travadinha ali na imagem do Wellington. Wellington, você está me ouvindo? Acho que perdemos o Wellington aqui. Wellington? Vamos ver se... Acho que está travado. Wellington, se você estiver nos ouvindo, por favor, se manifeste. Vou ver se ele caiu aqui. Pode ser que ele deu uma caída aí. Vamos ver. Ele caiu, mas daqui a pouco está voltando aqui para a gente conversar um pouco sobre essas questões suscitadas pelo próprio Wellington, né? A partir da nossa conversa que nós tivemos na semana passada com o Vitor Delerbo, né? E a ideia é que hoje a gente falar um pouco sobre como toda essa herança, né, da cultura medieval que vai formar essa cultura da Península Ibérica também, de certa forma, está presente numa possível brasilidade perseguida, né? Então, como não... Aqui, ó, o nosso querido Wellington está voltando, vamos ver. Voltou, meu caro? Alô? Opa! Oi, voltou aqui. Eu tive que botar aqui no celular, porque a minha internet caiu aqui. Tá? Deixa eu só pegar o carregador, só um minuto. Claro. Enquanto o Wellington está buscando ali o carregador dele, eu já vou dizendo para vocês, por favor, para participarem, né? Mandando questões, mandando comentários, porque hoje a gente vai falar de coisas que são muito caras à nossa própria cultura, né? Essa brasilidade, como eu estava falando, e que eu vou começar jogando uma pergunta aqui para o Wellington logo de saída, para ele poder fazer essa exposição para a gente, e a partir disso a gente poder fazer a nossa conversa, que é o seguinte, né? Quando o Wellington me propôs esse tema, viagem a Portugal em busca do em si na nossa brasilidade, queria começar perguntando para você, Wellington, se você estiver ok aí com o celular e... Cara, meu cabelo está horrível. Não repare. Não tem problema, porque o meu também não está muito apresentável, né? Resolvi deixar os cachinhos e aí vai. Mas eu queria saber de você, Wellington, o seguinte, de saída, o que a gente pode chamar de em si dentro da filosofia para a gente poder fazer essa ligação entre a herança portuguesa, que a gente vai falar sobre isso do ponto de vista mais histórico e tal, e essa brasilidade que é algo que parece que a gente persegue pela nossa existência inteira, né? Então, se você puder falar um pouco para a gente de maneira introdutória, aí a gente pode começar a jogar aqui algumas questões e alguns temas para poder conversar. E hoje a gente vai lá dos medievos até Byung-Chul Han, como a gente havia falado, né? Diga lá, tá contigo. Então, olha só, quando eu botei esse em si, foi uma provocação, no sentido de que é uma pesquisa que está em andamento. Então, dia 4 de outubro, agora eu viajo a Portugal, fico lá até o dia 16, onde eu devo apresentar um trabalho na Universidade do Porto e depois fazer uma entrevista e um trabalho também, um seminário, aula, na Universidade do Algarve. E a gente vai fazer um trabalho prático numa cidade próxima a Lisboa, chamada Cidade de Óbidos, que foi uma cidade da Rainha Isabel, né, ou Santa Isabel, como muitos conhecem, que era esposa de Dom Marcelo, que está aqui no card, né? Exato. Como que inicia essa busca por esse em si de nossa brasilidade? A provocação vai no sentido da psicanálise, né? Mas também no sentido hegeliano, né? No sentido de que Hegel sempre fala do em si para si. Então, nós estamos falando aqui do sujeito, né? Ou melhor, de uma subjetividade, né? O que é essa subjetividade? O que é esse em si que às vezes é tão inacessível e incompreendida na cultura brasileira? Então, essa pesquisa ela iniciou, por quê? Como o Doni me conhece já há muito tempo, eu sou inserido dentro de uma escola, ou pelo menos de um pensamento filosófico,
que embora eu estude a filosofia alemã, Hegel, Heidegger, Kierkegaard, né, e todos esses autores, incluindo Byung-Chul Han, o Byung-Chul Han também faz esse trajeto, né, de ter um grande apanhado de toda a história da filosofia ocidental, em especial os alemães. Ele está sediado, se não me engano, em Heidelberg. Essa tentativa começou depois de uma longa experiência, como eu digo, uma longa experiência pornográfica minha, né? Por que pornográfica? Pornográfico não tem que ser entendido no sentido genital da palavra, somente. E exatamente. Aqui no Byung-Chul Han, né, a Sociedade da Transparência, tem um capítulo chamado Sociedade Pornográfica, em que ele vai transcender esse conceito que a gente tem como dado mundano, né, da pornografia, né, que é outra coisa. Porque, na verdade, a pornografia também inclui isso, mas ela não se resume a isso. O Byung-Chul Han amplia o conceito e demonstra que tudo é pornográfico na modernidade. Tudo é pornográfico. No sentido que tudo está exposto, tudo se torna objeto. Então, como objeto, pode ser manipulado, calculado, medido, descrito e trabalhado como coisa, tá? Inclusive o próprio humano. Então, ou seja, a pornografia tem aquele tom iluminista. Ser iluminista é, de certa maneira, ser pornográfico, porque eu estou trazendo a luz, né? E, de certa maneira, está inserido dentro de um projeto de profanação da realidade. Profanar significa tirar tudo que estava no escuro, colocar em cena, daí a palavra obsceno. Eu tenho eu estou colocando tudo em cena, né? E nesse sentido é que, por exemplo, hoje eu estava assistindo uma entrevista do Alexander Dugin, o conselheiro do Putin, né? E que está empreendendo um diálogo tanto à esquerda quanto à direita. Eu acho esse ser o diagnóstico dele correto, extremamente perigoso. Ele está correto, mas ele é uma pessoa extremamente perigosa. Por quê? Porque ele tem a partir do diagnóstico ele tem uma proposta. E essa proposta é um tanto autoritária e teocrática, na minha opinião. E eu, como uma pessoa que defende o liberalismo ou os direitos individuais, a liberdade de costumes, isso me soa um tanto estranho, né? Ele é um antimoderno. E eu me coloco dentro da modernidade. Mas o diagnóstico dele, enquanto crítica à modernidade, me assemelha-se muito próximo ao que o Byung-Chul Han também faz, também num outro livro chamado O Desaparecimento dos Rituais, né? O ritual tende a desaparecer porque o sagrado tende a desaparecer, já anunciado por Nietzsche no final do século XIX com a morte de Deus. Então, eu vivi, né, durante muito tempo, minha vida pessoal e minha vida filosófica, que são duas coisas que, para mim, não têm distinção, né? Você não faz filosofia de gabinete e vive outra vida. Se você está fazendo isso, você não está fazendo filosofia. As duas coisas estão interligadas. E quando veio a pandemia, né, eu, por algum motivo, eu comecei a pensar sobre o resgate do sagrado, né? Isso começou, né, quando eu comecei a ler as poesias trovadorescas da Idade Média, principalmente ligadas à questão do Graal, do Santo Graal, né? Aquela famosa relíquia que supostamente está perdida por aí. Independentemente dos filmes de Hollywood. A Demanda do Santo Graal é um clássico da literatura portuguesa que a gente estuda em letras e tal, né? Medieval. Exatamente. Que é a chamada Demanda do Graal. A Demanda do Graal, né? Exatamente. E eu comecei a ler isso, independentemente se a relíquia existiu ou não, ou dos filmes hollywoodianos que são feitos por aí, a questão é o símbolo disso. Me parece, e aí é que vem, e aí nesse sentido, quando eu estava lendo, em algum momento, bateu na minha mão o estudo das igrejas mais antigas do Brasil. E hoje, a igreja mais antiga do Brasil tem uma disputa, né, entre uma igreja de Pernambuco e uma igreja no Espírito Santo, em Vila Velha, que é uma igreja de 1535. E lá, dentro dessa igreja, tem as relíquias de São Colombo. São Colombo. E São Colombo é um dos padroeiros da Irlanda. E a primeira coisa que me chamou a atenção na época foi,
o que um santo irlandês, ou as relíquias de um santo irlandês, está fazendo em solo brasileiro? Me parece totalmente despropositado. O que nós temos a ver com os irlandeses? Eu, analisando um pouco mais, buscando alguns artigos e tal, percebi, né, de maneira até muito grosseira aqui que eu estou falando, que é bom lembrar que os santos, os padroeiros da Irlanda, são 3. São Patrício, o mais famoso, né? O mais conhecido, né? O mais conhecido. Cerveja verde. Exatamente. Santa Brígida, né? Que é Santa Brígida, e São Colombo. São Colombo quer dizer pombo, Espírito Santo. Então seria uma forma de síntese, uma síntese. O Espírito Santo é uma forma de síntese entre São Patrício, que é a pedra, e a cabeça, que é Santa Brígida. Isso é que me chamou a atenção. Por que eu estou dizendo a cabeça? Porque a cabeça desse cristianismo não é um princípio masculino, é um princípio feminino. E todo o cristianismo, ele foi construído, o cristianismo ocidental, a partir da noção de Pedro, Paulo, né, que são cabeças masculinas, vamos colocar assim. O patriarcado, outra coisa é o patriarcado. E Santa Brígida ali, na igreja irlandesa, ela aparece como central. Ela, na verdade, é uma entidade celta irlandesa que supostamente foi cristianizada e foi chamada de Santa Brígida. Quando foi lá por volta do século XII, século XIII, 3 cavaleiros, possivelmente templários, porque a ordem templária ainda não tinha sido extinta, pega a cabeça de Santa Brígida e leva para Lisboa, a pedido de Dom Dinis. Dom Dinis leva para Lisboa e coloca essa relíquia na igreja de São João Batista, um outro decapitado. Né? Ou seja, eu estou pegando um corpo de um homem e colocando a cabeça de uma mulher. E quem faz isso é Dom Dinis. Dom Dinis, na Constituição do Reinado de Portugal, um dos primeiros nomes mais importantes que eu vejo assim, primeiro, Afonso de Henriques, né, que é o fundador de Portugal, e Dom Dinis, na minha opinião, é o outro grande expoente. Por quê? Porque Dom Dinis, ele presencia, ele é contemporâneo da perseguição dos templários por Felipe o Belo. Esses templários, ao serem perseguidos, alguns fogem para a Irlanda, Escócia, Portugal e Espanha, outros vão ser queimados na fogueira. Quando eles chegam em Portugal e Espanha... Oi? Wellington? Acho que o Wellington caiu novamente. Não, voltou. Voltei. Em Portugal e Espanha, e na Escócia, como a igreja gostaria que fossem perseguidos. Quando chegou em Portugal, Dom Dinis começou a protelar, porque o Vaticano tinha pedido, né, que ele entregasse todos os tesouros e propriedades dos templários, e ele começou a protelar. E num longo jogo diplomático, tanto que Dom Dinis é muito visto, num longo jogo diplomático, ele transforma a ordem templária na ordem de Cristo, que nós conhecemos aí. E a ordem de Cristo, na verdade, é a ordem templária. A cidade do Faro, que fica no sul de Portugal, próximo ao Algarve, né, é onde vai sair as primeiras a escola de navegação que vai empreender as grandes navegações. Provavelmente é igual à escola de Sagres. Né? Todo o conhecimento científico da época está sendo reunido ali. Tá caindo, tá bem estável aqui a conexão do Wellington. Está bem estável. Deixa eu só tentar de novo aqui, claro. pelo carro. E aí, não, eu vou continuar aqui, vamos continuar. Vai lá. Tá caindo, né? Enquanto isso, eu queria só aqui, né, saudar quem está chegando. A Nívia Lopes falou aqui, ó, passei os domingos fora daqui, mudou o horário? Nívia, não mudou o horário. Excepcionalmente, esse domingo e o próximo nós faremos às 15 horas,
porque, como eu falei no começo, acho que você não estava aqui ainda, nós temos a final da Copa do Brasil e meu querido São Paulo Futebol Clube está disputando a final com o Flamengo, então hoje nós vamos aí fazer mais cedo para poder prestigiar o tricolor. E na semana que vem também, que é o último jogo da final. Então, mas continua às 16 horas depois disso, né? Não tem problema. E se você perdeu o começo, pode voltar e assistir, porque vai ficar gravado, claro. Tá aqui o Wellington novamente. Eu acho que agora não vai mais cair, tá até parecendo mais estável aí. Exato. Aproveita falando, ó, São Columba, né? Aquele que viu o monstro do Lago Ness. Exatamente, exatamente isso aí. Pois bem. Mas vamos lá. Vamos lá. Então o Dom Dinucci faz um grande jogo diplomático e reabilita a Ordem Templária como Ordem de Cristo. Sim. A conquista, a Constituição de Portugal, ele, na verdade, nasce no norte de Portugal e na região da Galiza, onde tem a Catedral de Santiago de Compostela. Exato. Então, ali, o próprio Tiago Maior, no caso, né, que é supostamente o irmão de Cristo, né, teria ali uma outra forma de fazer cristianismo. Toda aquela região que foi suplantada pela Igreja a partir da versão de Paulo, de Pedro e de Paulo, cronologicamente falando, apesar que os dois conviveram juntos. Essa versão cristã é uma outra versão do cristianismo. E aí surge o mito do Graal. O mito do Graal começa por quê? Porque um sultão no Egito, do sultanato fatimida, o sultanato fatimida, eles surgem a partir de uma mulher, outra vez a mulher presente, que era filha de Maomé, Fátima. Eles fazem um saque no Santo Sepulcro, supostamente pega esse cálice. Esse cálice depois de uma grande fome que acontece no Egito durante esse reinado. Eles são negociados com o sultanato de Dénia. Dénia fica próximo de Valença, da Espanha. Naquela época, toda aquela região era dominada pelo Islã. Dominada pelos mouros, né? Que os chamados mouros, né? Do norte da África. E esse cálice vai ser oferecido num presente diplomático ao rei Fernando, pai da princesa Urraca, que é retratado no filme El Cid, com Charleston Heston, Sofia Loren e tal. Esse cálice, que hoje está no Museu de Santo Isidoro, na cidade de León, né, é apontado por dois grandes historiadores da antiguidade espanhóis como sendo o cálice. Independentemente de ser verdadeiro ou não isso, porque eu acho que é muito difícil a gente rastrear essa questão de maneira muito precisa, né, o fato é que a princesa Urraca, filha do rei Fernando, é também irmã ou parente, alguma coisa assim, eu tenho que verificar agora, também fugiu, da Teresa de Leão, que é mãe de Afonso Henrique, que vai fundar o Portugal. Inclusive, Portugal é fundado numa guerra, praticamente, entre mãe e filho, né? Afonso de Henrique e Teresa de Leão. Essa história da fundação de Portugal sempre me fascinou muito, porque nós tínhamos o reino de Castela, de Leão e Castela e tal, e nesse momento a gente ainda tem a presença dos mouros ali, mas me fascina muito essa divisão, porque para nós, brasileiros, parece uma coisa absolutamente distante, Portugal e Espanha, mesmo coabitando ali e tendo uma origem em comum, né? Aquela região, que é a região da Galiza ou dos galegos, até hoje é uma região autônoma. Exato. Então, eles falam galego. E por que o galego? Porque, na verdade, toda aquela região são chamada região celta. Né? Região celta. E aí, os celtas, que foram primeiro que é importante, os celtas, eles entram em contato a partir da invasão romana. Né? Lembro que o romano chega ali com o latim. O latim não é o latim de Cícero, é o latim vulgar, né? O latim falado pelo soldado. É o latim do dia a dia, né? Do dia a dia, vai haver ali uma formação, a cultura romana vai se fundir à cultura céltica, depois vem os visigodos, os suevos, na verdade, depois vem os visigodos, os alanos, e por fim o Islã. Esse caldo cultural forma a língua portuguesa. E a língua portuguesa é essa mestiçagem, né, entre celtas, né, que também vão ter celtas na Irlanda, celtas na Escócia,
que tem o mito, veja bem, do caldeirão de Hallstatt, que é justamente um caldeirão onde as pessoas poderiam ter a vida eterna, ressuscitar-se, que vai se fundir com o mito do cálice, que supostamente está ali na cidade de Lyon, e é justamente esse mito que faz a formação de Portugal. Porque, isso na minha opinião, tá? E detalhe, o alicerce de toda essa cultura é o feminino. Veja, olha que interessante. Eu tenho Teresa de Leão, a mãe de Afonso, que vai brigar e vai ter uma guerra civil, vai ser presa por Afonso de Henrique, e Afonso de Henrique vai fundar Portugal, que supostamente teve uma educação com os templários, segundo muitos discutem, né? Eles estão imbuídos pela ideia do Graal, que é um símbolo feminino, a cuia, né? Essa forma de cuia é um símbolo de um útero, né? Que está com um alicerce celta, que tem como cabeça Brígida, o Bride, no celta, que é o feminino. Quando você entra na cidade do Porto, que é onde necessariamente forma a cidade, o Portugal vai se formar a partir dali, Porto Grau, o Porto Gal. Olha só! O Porto do Graal é a antiga Vila de Gaia. Gaia, a deusa romana. Os próprios romanos formam ali como Vila de Gaia, onde vem o Rio Douro, né? O Rio do Ouro, que chega ali em Gaia. Então, o alicerce de toda a cultura portuguesa, e por que não dizer também da língua portuguesa, né? Ela nasce a partir de uma mística feminina, não é de uma mística masculina. Então, veja, isso é que me chamou a atenção. Então, quando eu descobri lá, tinha relíquias de São Columba, aqui no Brasil, e que a cabeça de Santa Brígida estava em Lisboa, e que São Patrício estava na Irlanda, me parece haver uma ligação Brasil, Portugal, Irlanda. Olha Mas só. isso a partir da leitura de uma cultura baseado no princípio feminino dos celtas. Princípio esse feminino dos celtas ibéricos, da Galícia e principalmente da Irlanda. Eu não vou falar da Escócia, mas da Irlanda, por causa da presença de São Columba, que, como o Tarek aqui comentou, né, é aquele que supostamente viu o monstro do Lago Ness. Tem Exato. Que é muito interessante. Mas veja, o que é muito bacana nisso? Que eu tenho uma outra versão do cristianismo. Um cristianismo onde a cabeça é o feminino. Eu não estou falando da mulher ou do homem como gênero, eu estou falando do princípio feminino. Do princípio, da subjetividade. O que Jung depois diria, né, sobre ânimos e ânima, né, que são os componentes da alma humana. Né? Exatamente. O que Freud diz, não é possível explicar o feminino. Freud vai colocar essa questão. Por que não é possível explicar o feminino? Porque a formação do pensamento alemão é outro, né? E no caso do feminino é o outro do outro, para usar uma palavra lacaniana. Né? Não sei se você está entendendo o que eu estou colocando. Claro. Não, tá ótimo. Eu estou aprendendo pra caramba aqui, né? Então, assim como o pessoal que está com a gente. Eu comecei a fazer essa genealogia histórica, e nessa genealogia histórica eu também estou fazendo um em si, né? Não só da cultura portuguesa, mas da minha própria cultura. Claro. No sentido de chegar e entender assim, como que isso se dá, como isso acontece. Veja, meu nome é Wellington Lima Amorim. Isso, durante a pandemia, me chamou a atenção, porque a cidade da minha família é a cidade de Amorim, que fica a 30 minutos de carro da cidade do Porto. Mais acima, um pouco mais acima, no caminho de Santiago de Compostela, tem a cidade de Lima, a Ponte de Lima. A Ponte de Lima é um rio, que tem uma ponte em cima do rio Lima, né, onde saiu o primeiro Amorim para o Brasil, que era um tenente que ficava na Torre de Lima, que existia desde os romanos, passou pela Idade Média, e ali no início da colonização do Brasil, veio o primeiro Amorim para o Brasil. Daí o nome Lima Amorim. Todos estão ligados à ideia do Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago como uma descoberta, não só da cultura em geral, mas também como da cultura de si mesmo.
no sentido de dizer assim, de onde eu vim. Né? Na verdade, a cultura brasileira ela vem, como todos nós estamos vindo, de um princípio galego, né? De um princípio onde a gaita de fole está muito presente, o que vai aparecer nos trovadores do cordel do Nordeste, ou que vai Na aparecer... rabeca, nos Exatamente, instrumentos, né, exatamente, o típicos instrumento do musical, Nordeste brasileiro. a sanfona, né, no Nordeste, Sanfona. a gaita no Sul, a trova no Sul, a disputa da trova no Sul, dos trovadores, né? Isso está presente demais na cultura brasileira e é como a gente fala do velho país. Hoje eu estava aqui em casa, e eu peguei e botei um vinil do Tim Maia, um vinil de 1973, está completando 50 anos agora. E eu escutando o vinil, e a música começa falando da Folia de Reis. É a Sim. festa da Folia de Reis, do Santo Reis. Depois ele entra com uma música de Nossa Senhora. Nossa Senhora e tal. Que o Tim Maia, né, ele veio do subúrbio do Rio de Janeiro, e naquela época, até a década de 60, até 1967, o dia de Santo Reis, ou o dia da Folia de Reis, era um feriado nacional, era dia santo. Aliás, Então, é maravilhosa essa música, né? Hoje é exatamente. dia de Santo Rei, estava meio esquecido, mas hoje é Exatamente. o dia de De Santo Rei. Santo Reis, exatamente. E ele falou, estava meio esquecido. Por quê? Por que está meio esquecido? Porque essa é a origem, o alicerce da nossa cultura. Então, veja, nós fomos... E aí vem a discussão do Churran, principalmente no livro chamado O Desaparecimento dos Rituais, né? Que ele vai dizer assim, o que faz a pós-modernidade e o que faz o liberalismo, ou como alguns gostam, do neoliberalismo. Ele destrói qualquer forma de sagrado, ele destrói qualquer forma de ritual. O que eu chamei no meu pós-doutorado de uma modernidade sádica. Sádica, por quê? Porque Sade é um iluminista, Sade é um pornográfico. Então, por isso, ele foi um revolucionário francês, mesmo depois saindo fora, e mesmo sendo mais um que vai ser comido pela própria revolução, mas ele quer expor tudo. A modernidade cria essa exposição, essa profanação, e acaba com qualquer tipo de sacralidade. Mas essa sacralidade não desapareceu. Se vamos falar, por exemplo, olha que curioso, de originalidade brasileira, de uma cultura realmente original no Brasil, nós temos que resgatar o que eu falei, o velho país. O nosso velho país está alicerçado no quê? Né? Ele está alicerçado numa cultura extremamente mestiça. Para mim, isso não é um termo pejorativo e nem muito menos racista. Depreciativo. Depreciativa. Mestiçagem tem a ver com secretismo. O próprio cristianismo ele é uma fusão entre a cultura romana. Ele é mestiço. Judaico. E o judaísmo, claro. O judaísmo, entende? Então, nós, em cultura portuguesa, uma mestiçagem. Eu vou contar um caso que é muito interessante. Entre celtas, suevos, alanos, visigodos, árabes da Península Ibérica. Quando chega ao Brasil, se funde ao tupi-guarani, aos tupinambás, e depois com a cultura afro, trazendo aqui para o Brasil como escravos. Aqui. Tudo isso vira um caldo cultural que é a expressão da Folia de Reis, que é a expressão do carnaval. Ou quando você pega o filme Dona Flor e seus dois maridos. Eu tenho ali a ordem e o caos. Eu tenho o cara certinho, mas que não tem tesão. Mas eu tenho o vadinho, que é todo errado, mas tem tesão. E a cabeça é Sônia Braga. A cabeça é uma mulher. Ela que orienta, na verdade. Ela que administra. Exato. Ela administra esse com desejo. Com a culinária, que é outra razão. coisa que a gente herda, né, de todos esses povos, né? Claro. Tá de novo dentro do caldeirão. De novo, a lógica, é claro. Se formos falar em uma religiosidade brasileira, numa sacralidade brasileira, esse sacro está na presença, vou usar uma palavra junguiana, já que a gente está falando de maneira bem interdisciplinar, desse arquétipo feminino, que está presente desde os celtas, né, irlandeses, passando pelos celtas ibéricos e chegando no Brasil com Columba. Columba com uma grande síntese, porque o pombo é Pai, Filho e Espírito Santo, numa lógica hegeliana, com uma grande síntese de todo esse processo. Nós somos a Trindade, né? Nós somos a utopia dessa síntese, dessa mestiçagem.
no que Oswald de Andrade vai chamar de manifesto antropofágico. Nós antropofagizamos tudo, nós cozinhamos tudo e produzimos outra coisa, como é a feijoada no Brasil, ou como é a culinária descrita por Gilberto Freire em Casa Grande Cesar. Veja, mas o alicerce é o feminino. Então, e por isso é que a gente tem ali, né, a Virgem Maria como padroeira do Brasil. Até a cidade de Fátima, em Portugal, a semelhança é muito grande com a Fátima de Maomé, da ordem Fatimidas. Né? Ou seja, a proximidade, porque Lisboa era dos mouros. Lisboa foi tomada pelos cristãos depois, porque antes os mouros tinham invadido ali após o colapso do Império Visigótico. Então, veja, isso é muito interessante. Então, árabes e cristãos estão muito próximos também. Agora, árabes típicos da ordem fatimita, do sultanato fatimita, onde tem a mulher como cabeça. Então, daí eu construo uma nova modernidade, uma nova originalidade para se pensar o Brasil. Não pensar a partir de um Deus Pai protestante, neopentecostal, mas a partir de um cristianismo que tem a mulher como fundamento. Essa mulher, que aí eu vou pegar pesado na linguagem, que é mãe e puta. Por que é mãe e puta? Porque a Virgem Maria, ela é a forma sagrada e não profana desse processo. Foi a forma como a igreja encontrou para pegar Nossa Senhora de Aparecida, né, e transformar ela numa entidade que não dialoga com o profano. O nosso arquétipo é um arquétipo onde está ligado o profano e o sagrado. E o sagrado. Exatamente. Ele integra isso. E no conto do livro do Jorge Amado, Dona Flor e seus dois maridos, quando foi feito em 72 pelo José Wilker, né, com a Sônia Braga. 76 ou 77, eu não lembro. Isso. Final dos anos 70. Final dos anos 70. Ela reflete exatamente isso. A Sônia Braga é aquela mulher que ela é dona de casa, ela é mãe e ela é puta. Ela é puta pelo lado do vadinho. E ela é ordeira, né? A dona de casa, como o pessoal gosta de dizer, pelo outro lado. As duas coisas coabitam, as duas coisas são integradas. Né? A gente amputa, o cristianismo católico oficial amputou, santificou a Maria, botou só a Maria santa, imaculada. Ela não pode ser maculada. Agora, a Maria, mulher, ficou, então, num âmbito, digamos assim, sublimado. Né? Sublimado. Quer dizer, não se tem a carnalidade, não se tem a pessoa física. Exatamente. Só que o arquétipo funciona com a integralidade dessas duas funções. Como você iniciou essa live? Você chegou e disse assim, teiudos e teiudas. Gostei, porque me lembra de peito, de teta. Foi o que me lembrou. Né? E aí, quem leu Melanie Klein sabe que existe um desejo do humano de acoplamento, da boca acoplar no seio materno. Esse acoplamento é o seio, que é mãe, mas que também é erotizável na linguagem do Freud, porque a criança também se erotiza quando se acopla no seio da mãe. Então tem o lado carnal e tem o lado sacro. Tem o lado... Está lá nas 5 lições de psicanálise que ele ministrou. Né? Exatamente. É esse o ponto. Então, quando eu comecei a fazer essa genealogia, eu não fiz o caminho de Santiago. Eu não me sinto ainda preparado fisicamente para fazer isso. Porque mas agora você está lá próximo. Você vai estar dia 4, você está lá do lado. Mas eu vou fazer de carro, assim, só para conhecer. Vai chamar o Uber. Chamar o Uber. Mas assim, a minha viagem, essa primeira viagem, né, é uma viagem teórica, no sentido de qual é a origem de nossa brasilidade. A nossa origem está em Dom Dinis. Veja bem o que aconteceu com o Dom Dinis. A língua Wellington, antes de você falar de Dom Dinis, deixa eu só abrir aqui para o pessoal que está mandando várias mensagens muito bacanas para a gente, né? A Rosalém está dizendo sempre muito bom ouvir sua fala, professor Wellington. Muito obrigado, Rosane, pela sua presença aqui nessa teia de ideias. A Nívia está dizendo, rebobinei, estou assistindo desde o início. Muito interessante, muito obrigado.
E a Cristina está dizendo, ó, a pluralidade da cultura é algo encantador. E ela está falando que delícia de caldo, né? Quer dizer, essa mistura toda e esses entroncamentos de referência, né? Manda bala, Wellington, diga lá sobre Dom Não, eu Diniz. só queria dar um exemplo do Dom Diniz. Mais para frente do Dom Diniz para fazer, mas diga lá. Mas assim, olha como que o Dom Diniz era um estadista nesse ponto. Veja, a língua portuguesa, quando ela surge, primeiro começa a surgir entre os celtas ibéricos, os celtíberos, né, com a língua romana vulgar, ela é uma língua bastarda. Presta atenção, olha a atenção que eu estou falando, é uma língua bastarda. A gente costuma dizer assim, porque o português é o bastardo da Europa. Desculpa os portugueses, não é no sentido pejorativo. E por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, lá não se falava o latim de Cícero, do Fórum Romano. Ele falava o latim vulgar, dos soldados e das putas na rua. Era aquele assim latim, como na Espanha, assim como na França. É o latim que dava para falar, que é aprendido na marra, na unha, diante da cultura celta, que era outra língua. Que até hoje isso se perdeu, a gente não sabe exatamente como que era a pronúncia e tal. Chegou um ponto que celtas estão falando em casa celta e na rua estão falando latim. Daqui a pouco isso se mistura. Né? Aí depois vem os suevos, que é uma tribo germânica. E aí a contribuição germânica, por exemplo, na palavra Guiomar, que é o nome da minha avó, Guilma, G-U, é germânico, né? A palavra de origem germânica. Os visigóticos, depois os árabes. Né? Eu vou chegar em Algarve, no hotel onde eu vou ficar, é Al-Nassir. Não, mas a gente tem na língua portuguesa alface, almeirão, alcachofra, e por aí vai. Alcachofra, é verdade. Exatamente. Até o século XII, século XIII, essa língua já tinha se solidificado oralmente. Todo mundo nas ruas de Portugal falava essa língua portuguesa, mas na corte, na administração pública, se falava o latim clássico. O que Dom Diniz fez? Dom Diniz pegou e, por uma portaria que ninguém prestou atenção, não deu muito bola na época, o que ele fez? Através dessa portaria, ele foi lá e obrigou a toda a administração pública, as escolas, a falar o português que o povo falava. Ou seja, ele transformou aquilo que era cultura popular na cultura oficial do reino. Isso é ser estadista. Ele não foi algo que veio de cima para baixo, foi algo que veio de baixo para cima. Ele reconheceu mais o valor. Mais estadista que o imperador romano que reconheceu o catolicismo. Está falando o Constantino? Constantino, mais estadista que Constantino ou no mesmo não, eu estou falando nível? Estadista, eu acho que eu não quero exagerar, mas estadista dentro daquela região ali, na formação da administração de Portugal. A mesma coisa de ser um cara perspicaz e não perseguir os templários, fazer uma inquisição, transformá-los ele na ordem de Cristo, porque ele sabia que podia se aproveitar do conhecimento desses indivíduos. Claro. Então, veja, e aí mais tarde ele vai pegar a cidade de Óbidos, que a professora Tereza me apontou muito bem, fica ali também a 1 hora de Lisboa. A cidade de Óbidos é uma fortaleza, um castelo, é uma cidade fortificada que funciona, inclusive, ainda dentro do castelo, né, dentro da cidade fortificada, que foi dada a Santa Isabel, que era a esposa dele. É uma cidade só de santas mulheres. Há quem diga que o reinado de Dom Diniz é comandado por Isabel. Olha só. Veja, o arquétipo do feminino está muito presente ali. É ele que vai trazer a cabeça de Brígida, da Irlanda, para Lisboa. Então, ele tinha consciência de que o que ele estava fazendo não era um cristianismo oficial do Império Romano do Ocidente. Não era. O cristianismo dele era o cristianismo que respeitou o alicerce da cultura celta, que tinha como princípio o princípio fundamental o feminino. E Perfeito. É muito curioso porque isso vai estar presente em todos os lugares, desde a formação de Portugal, passando pela princesa Urraca e o rei Fernando com a Teresa de Leão,
passando pelo próprio cristianismo, que caberia um estudo melhor e mais detalhado, daremos falar horas sobre isso, sobre o que seria o pensamento de Tiago maior, irmão de Cristo ali, como que ele concebia o cristianismo, que ele foi apagado da história do cristianismo para dar lugar ao pensamento de Pedro e Paulo. Né? Qual é a contribuição dos árabes para isso na relação entre Fátima, filha de Maomé, no sincretismo de Nossa Senhora de Fátima, porque a cidade de Fátima, em Lisboa, é porque existia uma árabe chamada Fátima, e que tinha esse nome por causa da... É um nome árabe, né? Um nome árabe. E isso vem para o Brasil. Vem para o Brasil, onde aparece como principal padroeira do Brasil Nossa Senhora de Fátima, ou Nossa Senhora de Nazaré, ou Nossa Senhora Aparecida, porque é tudo a mesma Nossa Senhora. Né? Claro. É a mãe de Cristo, né? Só que em cada ponto, né? da revelação, né? Exatamente, só o local da revelação. Então, veja, depois de Fátima, depois de Portugal, o maior sírio que existe no mundo é em Belém do Pará e na cidade de Saquarema, de Nazaré, no Rio de Janeiro. Entende? Então, o Brasil é herdeiro dessa síntese, é isso que eu quero dizer. E quando eu for agora para Portugal, dia 4, eu vou ter a oportunidade, junto com a professora Tereza e a professora Isabel, de viajar o país de norte a sul, porque eu vou descer na cidade do Porto, vou na cidade de Amorim, volto, depois eu vou a Santiago de Compostela, passando pela Ponte de Lima, né? Até Santiago de Compostela, fico de um dia para o outro lá, volto, apresento uma conferência sobre a mística feminina em Portugal. O tema é a mística feminina entre Brasil e Portugal, no imaginário medieval entre Brasil e Portugal. Depois nós descemos a cidade de Óbidos, nesse estudo de campo, para conhecer a cidade de Óbidos, e depois descemos a cidade de Algávea, onde vamos fazer uma atividade parecida com essa, só que presencial. Uma entrevista à rádio universitária e um seminário, aula para a universidade. E aí eu volto de novo para a cidade do Porto. Que maravilha. Isso. O Tariq Jacob está falando aqui, ó, quem liderou a invasão à Península Ibérica, dando início à ocupação muçulmana, se chama Tariq Ibn Ziyad. Exatamente, né? Wellington, eu tenho duas questões aqui que, enquanto você falava, a curiosidade foi fervendo aqui, né? Já que a gente está falando dessa questão do em si, da brasilidade em relação a Portugal, e você brilhantemente fez toda essa contextualização e mostrou um pouco da sua tese em relação a isso, tem a primeira questão, né? Porque eu sempre falo, quando a conversa está fluindo de maneira maravilhosa, o tempo voa, né? Então, daqui a pouco a gente tem que encerrar a nossa live, mas assim. São Paulo. E tem o jogo do São Paulo, né? Que vai dar aquela chapuletada no Flamengo. Mas eu tenho duas questões aqui que eu acho que são bastante importantes e você há de concordar dentro dessa discussão que você está propondo. Primeiro de tudo, a gente está falando, né, de vários mitos e de várias questões históricas relacionando aí a Península Ibérica, a própria história da Europa, a Irlanda e tal. E, ao mesmo tempo, a gente tem esse tema que é tão espinhoso, que é a brasilidade. Dentro desses mitos todos portugueses, um dos que mais me encantam, e um dos que eu mais gosto, é o mito do sebastianismo, né, cara? Eu acho que o sebastianismo, né, Dom Sebastião, o Venturoso, né, o Encoberto, o Venturoso não, o Encoberto, né? Que vai ali para a Batalha de Alcácer Quibir e desaparece, mas sempre ficou aquela mística de que um dia ele levantaria das areias do deserto e lideraria de novo o grande império rumo à vitória. Você acha que, de alguma forma, a gente tem exemplos de sebastianismo na nossa história recente, Canudos, só para citar o mais famoso, né? Você acha que... Aí a minha pergunta é a seguinte, você acha que o sebastianismo é algo que contaminou a cultura brasileira de tal modo que a gente está sempre querendo chegar e esperando que vai chegar aquele que vai liderar, e a gente, por isso, o Brasil, essa mesma amiga...
Então, essa mesma amiga minha do Piauí, que diz que eu trato do rabo do calango ao foguete da NASA, diz para mim o seguinte: Doni, o Brasil é sempre o país do futuro, ele nunca é o país do presente. Tem um quê de sebastianismo nisso? Você acha que a Claro nossa que tem. alma é sebastianista? É sempre o depois? É sempre o que Eu, vou, vai chegar? eu falei de duas pessoas importantes, Afonso de Henriques, Uhum. Dom Diniz, e tem a terceira, Padre Antônio Vieira, com a sua Padre obra Antônio História Vieira, do claro. Futuro. Né? A história do Uhum. futuro do Padre Antônio Vieira, que foi muito ligado a Joaquim de Flor, que era um italiano, que influenciou diretamente o hegelianismo, porque ele tem um trabalho teológico bem baseado na história como tese, antítese e síntese, só que para ele essa síntese é feminina, de novo, que foi, Padre Antônio Oliveira foi discípulo dele, e que vem para o Brasil e que depois vai ser condenado a ficar em silêncio o restante da existência por questões de heresia. Meu Né? Deus. Heresia por quê? Porque ele está falando de um outro cristianismo. Um Sim. outro cristianismo para um país que traz essa síntese. Essa síntese que o Sebastião teria que trazer. Veja, o que você falou? O encoberto. Essa é a denominação de São Sebastião. Mas o Sim. que é o encoberto? É o que não está à mostra. O É o que encoberto não passou pelo processo de pornografia, segundo o Byung-Chul Han. Não foi Exatamente. exposto. Exatamente. É o indeterminado, não foi exposto. Existe aí um fundamento de indeterminação que é típico do pensamento feminino, que Freud identificou, que Lacan identificou, e que a cultura brasileira tem isso como arquétipo. Então, nós estamos sempre esperando, porque achamos que vai vir algo, que o ser vai se mostrar, esse ser que está escondido, está encoberto, que na figura de São Sebastião vai retornar das areias de Marrocos para nos liderar. Né? Exato. E a Bíblia chama de dia do arrebatamento, talvez. Né? O Exatamente. dia da E aí, por revelação. isso, a nossa idolatria aos grandes líderes. Uhum. Por mais que nós sejamos uma democracia, mesmo defeituosa, mesmo que, por exemplo, uma república que foi provisória até os anos 90, a nossa maneira de lidar no Brasil é monárquica. Por isso, Olha existe só. muita gente saudosista do monarquismo, por mais absurdo que isso pode parecer. Porque esse pensamento medieval está muito presente na política brasileira, onde eu estou esperando o grande rei que vai nos liderar. Tá. Veja, por isso a grande simpatia por um Alexander Dogin na Rússia, seja o pessoal da esquerda, seja o pessoal da direita, de um Olavo de Carvalho, que foi lá debater com Alexander Dogin, ou com, por exemplo, a esquerda brasileira, que parte da esquerda, não é toda, né? Parte da esquerda, vê no Putin uma figura que Sim, possa liderar este sim. mundo que vai se contrapor ao outro mundo. Né? Uhum. Esse segundo mundo que vai se contrapor ao primeiro mundo. É interessante ver isso. Né? Ou a idolatria, a liderança carismática, para usar uma palavra weberiana, em figuras como Lula, pai dos pobres, Getúlio Vargas, Bolsonaro. A gente olha para os líderes, não como administradores, no sentido laico. Nós Como olhamos. nossos empregados, eu votei e eu vou fiscalizar. Exato, não. Você olha para ele como salvacionistas. Entendi. Entende? E isso é típico, é a política, é a contaminação desse pensamento na política. Isso dá uma outra discussão. O que eu fiz, e é muito boa a tua colocação, o que eu fiz é fazer, o que eu estou fazendo é fazendo um caminho, por que não dizer um caminho do campo da estrela, Ah, sim. para entender como que se dá essa construção imaginária de nossa brasilidade e quais são a gente pode pensar quais as consequências disso para a gente que é Brasil, para a gente que é brasileiro. Porque a gente veja, o Brasil, ele é muito interessante, né? O Brasil era colônia. Quando a Uhum. família Portugal chega no Brasil, ela se torna Reino Unido de Brasil e de Portugal e Algarve. E Algarve. Então eu me torno cidadão português. Agora nós somos uma mesma nação, assim como existiria a Escócia, a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda e o
Escócia, Irlanda O Reino Unido. e País de Gales, né? Exatamente, o País de Gales, como tem o Reino Unido. Né? Isso. A independência surge quando tentam fazer com que o Brasil retorne à condição de colônia. Não, eu não posso voltar a coisa. Eu me tornei autônomo. Agora, veja, eu estou no mesmo pé de igualdade que vocês. Eu sou a síntese do velho mundo. Quer dizer, não dá para voltar atrás, não não dá dá para para voltar atrás. reverter. Aí eu rompo com isso. Então, veja, mas eu estou rompendo e estou olhando para Dom Pedro, depois eu vou olhar para Dom Pedro II, depois eu vou olhar para todos os líderes políticos do meu país como salvacionistas, não como administradores. Esse é a consequência negativa disso. É a consequência negativa, porque eu vou ver o ACM, o Jader Barbalho, o Sarney, o Maluf, o Tancredo. Então, toda essa galera, como eles vieram para salvar o Brasil, eu vou salvar. Tábua de salvação. É um histórico, né? O próprio JK e o Jango, né? Quer dizer, perde-se aquela objetividade de uma análise de um líder administrativo e vira um líder messiânico, né? De Tem parte uma a parte, né? Que aqui muito Tem boa. Aqui, ó, eu ia colocar agora, ó, dá para dizer que o Brasil, no Brasil, há um desejo coletivo inconsciente pelo autoritarismo. Isso me parece comum na Rússia enquanto povo. Eu acho que se mistura, sabe, entre autoritarismo. Aí ele completa, antes de você falar, ele completa, ó, ou seria sobre messianismo e não necessariamente autoritarismo. O Cavaleiro da Esperança. E tem essa história do Cavaleiro da Esperança nas diretas já, o Carlos Prestes. Então, veja, eu acho que mistura as duas coisas. Porque o Messias, ele não deixa de ser autoritário. Ele é autoritário, mesmo que ele esteja imbuído de uma missão divina. Né? Veja, ele pode ser autoritário, pode ser ou pode não ser, mas acho que aqui no Brasil as duas coisas se misturam. Não, mas todo o messianismo é autoritário. Nem todo messianismo é autoritário. Nem Você todo acha? messianismo é autoritário. Eu acho. Assim, agora, não necessariamente. A própria ideia de messianismo, né, ela já pode abrir espaço para o autoritarismo. Porque quando a gente olha para um Putin, por exemplo, essa atração que se tem para o Putin, que eu estou vendo tanto da esquerda quanto da direita, me parece olhar para ele como Messias. Ele vai comandar, junto com a China, um outro mundo possível, né? Uma outra forma de olhar para a realidade, para essa modernidade, apresentar uma outra forma de modernização, né? De modernidade. É perigoso isso, é muito perigoso. Por quê? Porque eu tenho aí um pensamento, de novo, teocrático. Ter uma teocracia, a teocracia pode ser boa, eu posso ter um bom déspota, eu posso ter um mau déspota, mas ele vai ser sempre um déspota. Mas ainda é um déspota. Ainda é um déspota, entende? Então, veja, é isso que é interessante. E como déspota, eu não tenho como questioná-lo. Claro. Né? Então, veja, porque ele está imbuído por Deus. Né? Então, eu acho exatamente o pai dos povos, como Stalin era vivo. O Stalin era visto, né? Como o pai dos povos, né? Deixa eu tirar minha Odete Lara aqui da parede agora, porque como o sol está batendo aqui, é uma fotografia, eu não quero que ela se danifique. Desculpe, manda bala. Não, mas é isso, entende? Então, eu acho muito interessante, porque há uma discussão. Por que eu estou empreendendo esse tipo de estudo ou pesquisa? Porque o neoliberalismo, como vocês falam, né, eu não gosto muito desse termo, eu falo liberalismo. Mas o liberalismo, na sua forma mais agressiva e avançada, ele tende a dividir tudo. Dividir para conquistar. E o tecido social, como o Churran fala, o Byung-Chul Han fala, é um tecido hoje cada vez mais fragmentado, porque isso serve ao mercado. Isso nos serve ao mercado. E aí é quando começa a surgir a guerra de todos contra todos. É uma sociedade tribal, onde que todo mundo são grupos brigando com grupos. Quando nós devemos pensar que o que nos faz brasileiros é justamente esse multiculturalismo que Dom Dinis reconheceu e que elevou para a corte portuguesa. Claro. Que vai, de certa maneira, trazer para o Brasil. Claro, obviamente, todo multiculturalismo não é dado de maneira tranquila. Muito sangue rolou ali dentro. Por exemplo, a cidade de Amorim, os Amorins, em Portugal, como se coloca, o escudo da família se chama Caçador de Mouros.
porque eles eram Olha cristãos. isso, os Então, caras tipo, eram o escudo da família são 4 ou 5 cabeças de mouros decepadas. Minha poucas mulher ideias, hoje como é se diz no palestina. popular, né? Poucas ideias. Exatamente. Então, tipo, minha mulher que é palestina, eu fico brincando com isso. Porque, veja, naquela época, o contato entre cristãos e mouros, que depois vão como colaborar juntos, no primeiro momento se dá a ponta de faca. São guerras que rolam sangue, assim como os afrodescendentes foram escravizados aqui, tá? Claro. E tem uma contribuição enorme para o Brasil. Tá? Primeiro os povos originários, os indígenas que Os estavam aqui, indígenas, etc. e E tal. diante de uma rebelião dolorida, que era o Sim, suicídio, né? sim. Prefiro dar a minha vida em holocausto do que viver como um escravizado, É. aí sim começa a chegar Porque uma a coisa que mão é de obra importante dizer, por escravizada exemplo, africana, né? por que o Tupi-Guarani sobreviveu e outras culturas como Carijós ou os Tupinambás não sobreviveram? Ou, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, charruas, né? É, Charruas, o último casal charrua é, morreu exposto num zoológico num zoológico francês. francês, né? Então, veja, tudo isso que aconteceu ali, né? Eles sobreviveram os tupi porque eles se mesclaram à cultura portuguesa. Eles se permitiram a trocar, a se mesclar. Eles eram vistos como, inclusive, traidores perante os outros povos indígenas, porque eles estão colaborando com os bandeirantes, que eram caçadores de índios dentro do Brasil colônia. Preferível morrer a ser É. um colaboracionista. Agora, um tupinambá. Então, essa mistura, essa mestiçagem, ela não se deu de maneira tranquila. Obviamente, ninguém quer esconder isso aí. Mas o que fez com que nós sejamos brasileiros do que sejamos o que nós somos hoje é justamente o português ter essa mentalidade de integração, de integrar, por exemplo, o suevo com o celta, com o romano, com o alano, com o árabe, que por mais que tenha muito sangue rolado, havia um desejo de integração, havia um desejo de acoplamento. Você não vê isso nas culturas anglo-saxãs, como, por exemplo, nos Estados Unidos, na formação das 13 colônias. O Sim. puritanismo havia uma separação. O Dia de Ação de Graças é um dia comemorado porque os homens brancos norte-americanos Fizeram mataram, ali uma. fizeram um genocídio. A verdade É, é essa. Entende? E você comemora até hoje o Dia de Ação de exato. Graças. Lembrando que os puritanos que fundaram as 13 colônias haviam sido expulsos da Inglaterra, né? Não eram Exatamente. bem-vindos, Não né? eram bem-vindos. É É. diferente aqui do Brasil. O Brasil tem essa diferença. Isso não quer dizer que a violência não esteja presente. Isso Pô, que é e como importante. tá, né? Mas a mestiçagem, o pardo, a cultura parda, né, como o IBGE coloca, talvez seja a parte principal da nossa cultura, é o que nos une. Então, Uhum. veja, É o e isso, ponto de contato entre tudo isso que a gente conversou até agora. exatamente, e é isso que nós somos uma cultura bastarda, assim como os portugueses são uma cultura bastarda. Nesse Entende? ponto de vista, com certeza, Exatamente. né? Só que Nessa Dom Diniz, formação é, heterogênea, né? agora, só que Dom Diniz levou os bastardos a se tornarem nobres. O que faltou Sim. aqui no Brasil? Os bastardos se tornarem nobres. É isso Uhum. que faltou. Quando Joãozinho 30, maranhense, criado no Rio de Janeiro, ele vai fazer os 2 grandes carnavais em 1975 e depois lá em 1988 e 89, ele fala, né? Como que eu transformo lixo em luxo? Né? Como que eu faço com que a cultura, o que nós consideramos como lixo, em se tornar nosso luxo? Porque o Uhum. povo gosta de luxo. Quem gosta de Claro. miséria intelectual? Né? Dessa frase assim. É genial, porque o que ele faz? Ele é de origem. O Joãozinho Treta tem uma origem clássica, do balé. Ele foi lá para dançar balé no Teatro Municipal. Quando ele Sim. vai para a escola de samba, ele promove uma síntese entre justamente a ordem apolínea, que é a cultura clássica, com o aspecto dionisíaco, que era o carnaval, que não tinha necessariamente o ordenamento. O novo carnaval surge na síntese entre o clássico e o popular.
E aí é quando Joãozinho 30 revoluciona o carnaval no Rio de Janeiro, que é o carnaval que nós temos hoje. Então, e aí, se as pessoas quiserem saber o que é antropofagia, é só olhar para isso. É só olhar para isso. E o que é mais bacana, só que isso foi uma revolução dentro do carnaval. Ela não se espraiou na sociedade. Como nós, aqui, como sociedade brasileira, podemos fazer o que Dom Dinis fez: reconhecer a nossa. Nos vermos como bastardos que podem estar na corte. Compreende? Como reconhecer essa cultura, né? Que não pode ser dividida, que pode ser unida enquanto tecido social e se reconhecer isso na corte. Na corte que eu estou falando é no governo, se vê representado. Na alta esfera. Na alta esfera, né? É esse o ponto. Porque assim a gente combate qualquer forma de pornografia, dessa pornografia pós-moderna, numa linguagem do Byung-Chul Han. Porque o Alexander Dugin ele tem um diagnóstico correto. Ser moderno é ser pornográfico. E, para isso, é ser demoníaco. Eu quero recusar isso, mas ele recusa isso sendo antimoderno e querendo criar uma forma de teocracia. Tem alguns... E isso é ser reacionário. Ser reacionário é querer fazer esse estilo, esse anacronismo. Trazer o antigo para um momento em que não dá mais para fazer isso. Nós temos que inventar algo novo. Esse algo novo, nós, enquanto brasileiros, podemos pensar através do pensamento antropofágico. O que eu estou falando aqui é o que eu pretendo trabalhar na disciplina de Filosofia da Cultura aqui na UFRGS, no próximo semestre, que eu lhe convidei para falar sobre a Dona Flor e os seus 2 maridos. E eu já aceitei. É nesse tom. Né? Nesse tom aqui que eu gostei, porque tu, como crítico de cinema, você vai poder falar isso com muita propriedade a partir do olhar do cinema. Eu acho muito legal. Tá certo? Aí estaremos. Meu querido Wellington Lima Amorim, eu só quero aqui marcar os elogios que estamos recebendo. Ó, a Nívia, que é uma assídua aqui do canal. Quando eu for a Portugal, minha viagem terá outros olhos a partir desta aula. Olha, é uma aula mesmo, né? E a Geandra está falando aqui também, que lindo vídeo, estou ouvindo desde o início. Obrigado, Doni, Domingão, obrigado, Wellington. Wellington, meu caro, o senhor já está intimado a vir aqui novamente quando retornar de Portugal, porque eu tenho certeza que você vai ter aí uma complementação de tudo isso que você trouxe para a gente hoje, a partir da experiência in loco. Eu vou me despedir do meu convidado nos bastidores. Só me desculpa, tá? Claro. Pela conexão um pouco ruim no começo, mas não é culpa minha, é culpa da Claro. Não, eu sei. Manhã, assim, tá? Não, fique tranquilo, a gente sabe que no Rio Grande do Sul a coisa está bem pesada com essa questão das chuvas nas últimas semanas. Amanhã tem chuva de novo. Então amanhã tem chuva de novo, a gente está torcendo aí pelo pessoal, minha esposa gaúcha que né? Então, e eu, como gosto do Rio Grande do Sul muito, né? Estou torcendo aí para que as coisas melhorem rapidamente para o pessoal do Sul. Vou me despedir do meu convidado nos bastidores aqui, mas quero agradecer muito a presença de vocês todos que acompanharam a gente aqui. Pedir para vocês novamente, né? Inscrevam-se no canal, compartilhem. Vocês já viram que essa teia de ideia de rabo de calango a foguete da NASA traz muita coisa bacana para a gente discutir aqui. Obrigado à TV 247 também pela retransmissão do nosso trabalho. Se você está assistindo na TV 247, venha ao meu canal, torne-se um teiudo ou uma teiuda e vamos urdindo esta trama maravilhosa, né? Esta teia interdisciplinar de ideias que só se completa com a participação de vocês. Muito obrigado, meu querido Wellington. Muito obrigado vocês todos. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.